Aquilo está registrado, é um registro. E aquele registro vai precisar ser decodificado por você. É como um mapa. E talvez para você decodificar, você precise viver aquela situação para chegar àquela resposta. Dentro da apometria, uma coisa que a gente, sistêmica, uma coisa que a gente observa muito, as pessoas retraumatizam ou ressentem, eu gosto muito de usar essa palavra, ressente, na primeira infância. É a hora em que você vai entrar em conexão com aquele processo, com aquele percurso que você veio continuar. Porque você vai olhar para um pai, olhar para uma mãe, vai olhar para o seu ambiente, e ali você vai desenvolver sentimentos. Talvez de abandono, de rejeição, outras. E não importa, tá? Você pode. Aí você pega qualquer família estruturada ou não, aquela criança vai, naquele ambiente, assistir aquela história para ressentir, seja ela como for. Porque pode ter 10 irmãos e cada um vai contar uma cena, vai contar uma história do mesmo fato que vai se suceder ali, porque cada um vai viver a sua hipótese. Mas normalmente na primeira infância que você já retraumatiza ou ressente, para você resolver isso na fase adulta. Né? Então, dali vai vir todos os emaranhados, todas as questões que vão ser postas para você solvê-las. É solver mesmo. A dívida karma é tu com tu, você não deve nada para ninguém. Porém, você vem com um núcleo de novela muito semelhante, porque você está ligado por essas teias com essas pessoas que já estão, de tempos em tempos, vindo com você na jornada. E aí é com essas pessoas olhando para ela novamente que você vai ressentir. Ao ressentir, você entende que quem sente, né? Quem é o sujeito oculto dessa frase? Eu sinto muito. Quem é? O eu. Eu. Então sou eu mesmo que tem que resolver. E o ponto do trauma, né? Hoje tenta se explicar cientificamente, psicologicamente, a questão do trauma e vai escalonando até encontrar uma cena que vai retratar isso, mas muitas vezes não se vai ter um ponto final, né? Porque assim, a ciência ela não vai admitir o ponto de isso estar no ser em uma outra época, em uma outra existência, em uma outra vivência, que não é no nosso espaço-tempo, né? Então eu acredito que esse trabalho que você realiza, ele pode unir tudo isso de uma forma muito interessante, mas ouvi também em uma outra entrevista que as pessoas elas reencarnam muitas vezes com pessoas que são familiares, mas que muitas vezes o cenário é familiar, mas as almas que estão ali, elas não conviveram, mas têm problemas similares que na matemática são encaixados ali, que é um negócio difícil pela nossa racionalidade de colocar isso, né, e falar, não, no papel, tá, beleza, eu estou convivendo com uma pessoa hoje, que é minha mãe, mas eu nunca tive uma existência anterior com ela, mas tive com alguém similar, que me jogaram aqui o jogo universal para que algo seja equilibrado, né? Como é que você enxerga isso? Porque às vezes parece papo de maluco, né? Quando alguém fala alguma coisa desse tipo, e aí dentro desse processo de apometria, com traumas e muitas vezes dores, e de repente uma pessoa que tem aquele pensamento espiritualista, mas muito linear, tipo o espiritismo, que todas as vezes os mesmos personagens se reencontram com corpos diferentes, né? Como é que fica isso, né, nesse seu método, né? Quando aparece uma situação assim, por exemplo, uma pessoa que reencarnou no planeta pela primeira vez, que pode acontecer, e aí vai buscar uma vida anterior, às vezes a pessoa faz um processo que não bate com nenhum contexto histórico, né? Como é que funciona isso no teu trabalho? É tantas nuances, né? Primeiro ponto que você trouxe aí da ciência, né? Não aceitar, né? E, na verdade, a gente está tendo um avanço com relação à ciência também nesse ponto, né? Porque se nós pegarmos o Hammer com a medicina germânica, se nós pegarmos a própria neurociência hoje, e o próprio Conselho Federal de Medicina hoje está trazendo para a mesa esse debate, esse diálogo, né, entre espiritualidade e saúde, porque entende-se hoje que você tratar uma pessoa de forma integral considera o espírito como parte desse tratamento. Então,
eu acho que os avanços estão mostrando a sua, né, a face da verdade, né, que coisas que a gente brigou tanto em passados, hoje parece que está cada vez mais próximo, né? Vindo para cá, ainda a gente conversava sobre a nanotecnologia, né, os nanochip, agora cada vez menores, né? Eu gosto muito de trazer isso para a nossa consciência, para a gente pensar. Isso está sendo inventado por nós agora, ou a gente está acessando uma memória nossa, né, de outros níveis de consciência, onde a gente está, então, decodificando essa informação. Porque a gente sabe que no plano astral, por exemplo, nanotecnologia, né, é um lugar comum. Nós somos chipados o tempo todo, né? O tempo todo. Eu recentemente atendi uma pessoa que recebeu um chip, né, de uma bebida muito famosa, que é toda vermelhinha, e agora no Natal todo mundo vê propaganda dela, não vou falar, mas se eles pagarem, a gente fala. Recebemos um chip, né? A pessoa recebeu um chip disso, né? E a pessoa fica dependente dessa bebida, então, que você falou. Além da dependência da própria bebida, ela ativou uma outra questão nessa pessoa. A questão de um consumo latente, que ela não foi percebendo, não só o consumo da bebida, o consumo de coisas, objetos, né, um comportamento que não era próprio da sua vida, assim, que ela já tinha conseguido se libertar dessa necessidade de consumo. Aí, vou comprar mais isso, vou comprar. E de repente isso foi virando uma doença na vida daquela pessoa. Olha que interessante. Então a gente não percebe, e quem é esse? Quem é esse que está chipando? Quem é que faria isso? Nós estamos lidando com uma camada de densidade para a gente entender exatamente o plano da dualidade. Não existe certo, errado, bom e mal. Que eu falo isso, e às vezes recebo crítica, até o mal trabalha para o bem, ele só não está sabendo. Às vezes você precisa se deparar com determinadas situações para tratar aquele sentimento que você não deu conta ainda. Por isso que eu disse, o script não está todo escrito, mas existe mensagens pelo caminho o tempo todo. E até aqueles irmãos negativos mais densos também estão aqui nesse serviço. Porque eu sempre digo, a sua porta não abriu de fora para dentro, ela abre de dentro para fora. Você convidou. Você fez o primeiro movimento de aceitar aquela bebida da garrafa vermelha. Né? Você fez esse movimento. Ao dizer sim, você abriu a sua porta. Porque eu falo sempre isso, né? Nem os guardiões entram na sua casa sem pedir licença, né? Você tem que convidá-los para entrar. Quiçá qualquer outro ser. Né? Você tem uma chave aqui, uma chave que te protege, mas quanto você está em vigília ou está em desatenção com isso? Então, respondendo a essa sua primeira pergunta, eu vejo a ciência bastante já, né? Não só isso, a própria física quântica, né? Quando você começa a estudar quark, você está indo para um lugar que a ciência já está aceitando que existe muito, muito além daquilo que ela dava conta de explicar. O que é incrível, que é importante, porque tem que andar junta mesmo. E se a gente olhar para tudo isso dentro da apometria e essa questão de na onde você nasceu, você faz parte daquela família, você está sempre se repetindo, veja, não necessariamente só como família. Quantas pessoas eu atendo que tiveram envolvimento com um processo coletivo, em processos de guerra, em processo de algum tipo de vilania? Ela está se relacionando com aquele agrupamento, não é só com quem foi seu parente. Até porque dizer parente, se você, né, eu estive com os pataxós nesse final de semana, e os povos originários se tratam todos como parentes, independente da sua tribo, né, do povo originário ao qual você está ligado, Ianauá, Pataxó, enfim, não importa. E eles se tratam todos como parentes. E ao ouvir isso, eu tive uma percepção muito clara. Somos todos parentes, Fael. Somos todos parentes. Entende que nós todos viemos do mesmo pai e mãe? Somos todos Cristo? Então nós nos tocamos nessa teia em muitos aspectos, em muitos momentos, em muitas oportunidades. Não quer dizer que eu só vou poder reencarnar na minha própria família. Sabe? Você veio dessa linhagem, você vai sempre reencarnar nessa linhagem. Como talvez aí, né, alguns grupos defendem sobre os Illuminatis, que eles se preparam tudo. Eu honestamente não acredito nisso.
Falar Eu sobre família acredito real também, muito né? na família real, eu acredito muito que sim. Eles plantam uma semente tão forte de ideias, que essas ideias ficam no coletivo, no pensamento coletivo. E essa linhagem que chega depois acaba sendo contaminada por essa semente, não resistindo a ela, não colocando-se. Mas acredito muito que há aqueles que quebram essa lógica também, que de repente chegam num grupo e mudam tudo nesse grupo, para o bem ou para o mal, e transformam isso numa nova possibilidade. Porque senão, se a gente colocar isso tudo como essa lógica, a gente está chamando o absoluto de burro. A gente está dizendo que o absoluto, né, que é a mente atrás da mente, está jogando um joguinho de videogame. Isso é, no mínimo, triste de se pensar e muito pequeno, porque a gente é incapaz de entender o absoluto. Incapaz. O que é incognoscível, o que está acima de tudo, nós não conseguimos nem chegar perto de uma compreensão. Então, a gente defini-lo como aquele que está dando essa... Não faz sentido nenhum, porque eu não sei o que é. Agora, quando eu consigo compreender que eu estou nesse emaranhado de pessoas, nesse universo de possibilidades, convivendo em todas essas histórias em muito tempo dela, sabe o que é o mais interessante que eu consigo, né, dentro da apometria sistêmica que a gente vê muito? Você é o herdeiro de você mesmo.